Lucas capítulo 22, versos 31 ao 34, diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão ou a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues a mim, negues que me conheces. Amém? Queridos, eu quero tratar nessa noite acerca de um assunto muito importante para nós. Que talvez, embora estejamos dentro da igreja, embora falamos de Jesus, embora pregamos a Cristo, embora louvamos, embora sejamos pastores, quem sabe, embora sejamos missionários, pregadores do Evangelho, embora temos 10 ou 20 anos de igreja, mas não nos atentamos para algo muito importante para a nossa vida. E é sobre isso que eu quero que você compreenda nessa noite. E eu poderia dizer acerca de transformados para transformar. Ou eu poderia dizer um homem chamado Pedro. Nós conhecemos muito bem a história de Pedro. E não teríamos tempo para discorrer acerca da sua vida. Mas nós precisamos até um ponto, ou uma parte da vida de Pedro, onde ele ainda não havia sido transformado por Cristo. Porque nós sabemos que ele foi um grande homem depois da transformação. Pedro fez grandes coisas depois da transformação dele. E Jesus começa o texto que nós lemos dizendo: Simão, Simão. Todas as vezes que Jesus se reporta dizendo Pedro, Pedro, em verdade, ele está em outras palavras dizendo: preste atenção, olhe para mim, eu tenho algo importante a dizer a você. Então a primeira expressão que você precisa compreender é a importância que Jesus quer dar a esta palavra. Porque muitas vezes eu e você, embora ouvimos a palavra de Deus, mas não prestamos atenção naquilo que de fato pode transformar a nossa vida. Naquilo que Jesus está apontando em nós e em nosso coração. E Jesus chama a atenção de Pedro para algo pedido por Satanás. Satanás havia feito um pedido a respeito da vida de Pedro. Olha que interessante. Satanás pede algo a Deus acerca da vida de Pedro. Dá para você imaginar isso? O inimigo pede a vida de Pedro. Mas Jesus disse: eu, Pedro, eu roguei por ti. Escuta. Eu, Pedro, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Havia fé em Pedro, sim, mas não uma fé em sua plenitude. Não uma fé por inteiro. E essa fé estava sendo construída e desenvolvida no coração de Pedro.
E talvez você que entrou nessa noite aqui, quem sabe a tua fé está desfalecida ou desfalecendo. E há um grande perigo quando a nossa fé começa a desfalecer. No entanto, algo me chamou a atenção. Porque Jesus diz, olha, Satanás pediu para te peneirar, para cirandar com vocês. Mas eu roguei por ti. Eu intercedi por você, para quando você se converter. Diga comigo, se converter. Escuta, Pedro estava com Jesus. Pedro andava com Jesus. Pedro ouvia Jesus. Pedro falava de Jesus. Pedro via Jesus. Pedro participava dos milagres de Jesus. Pedro estava com um grande mestre diante dele. Pedro ouvia os melhores sermões que um ser humano pode ouvir. Pedro via o autor do amor e o autor da fé diante dele. Mas Pedro ainda não era convertido. O problema não estava em Jesus. O problema estava em Pedro. Pedro desfrutava do melhor sermão que um homem pode desfrutar. Mas o seu coração ainda não era transformado. O problema nunca está na palavra, mas no coração de quem recebe a palavra. A questão não é se a palavra é boa, ruim, poderosa, profunda e etc. A questão é como eu recebo esta palavra no meu coração. Ele andava com o melhor mestre, mas a sua vida não era transformada. Ele ouvia o melhor sermão, o sermão mais profundo e mais espiritual que alguém pode ouvir, mas o seu coração ainda estava endurecido. E talvez esta situação e esta circunstância tipifica e exemplifica os dias que nós temos vivido e a geração a qual fazemos parte. Aonde muitos templos estão lotados, aonde muitos congressos não cabem de gente, mas as pessoas, embora estejam ouvindo a palavra, ainda não se converteu. E a palavra converter significa transformar. Ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa. O apóstolo Paulo sabia disso, ele diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo sabia o que era ser transformado, porque assim foi. No entanto, Pedro, antes da sua transformação, passeou com Jesus e desfrutou de tantos milagres. Mas não foi suficiente até então para que ele se convertesse. E eu aprendo que a maior dificuldade que existe hoje no ser humano não é de ouvir a palavra. Não é de estar na igreja, embora estar na igreja seja dificuldade para muitos. A maior dificuldade do ser humano é de se converter de verdade. É permitir que o Espírito Santo, de dentro para fora, transforme o seu caráter e o seu interior. E isso não havia acontecido na vida de Pedro, e chama a atenção o fato do próprio Jesus dizer, quando tu se converter. Peraí, queridos. Pedro poderia dizer, não, mas eu sou um discípulo do Senhor. Escuta isso aqui, meu amado. Escuta, minha amada.
Pedro poderia dizer, não, mas eu sou um discípulo teu, eu ando contigo, eu falo do Senhor. Eu larguei tudo para te servir, larguei minha pescaria, estou aqui contigo, e eu não sou convertido. Queridos, Jesus levou Pedro a um confronto. E nessa noite, nesse instante, Deus nos leva a um confronto. A olhar para o nosso interior e ver se de fato nós nos convertemos de verdade. Se nós não somos apenas frequentadores de um templo e fazemos apenas parte de uma denominação, de uma família na terra, mas ainda o Espírito Santo não elaborou a sua obra dentro de nós, dentro do nosso coração. Embora Jesus tivesse dado a Pedro o diagnóstico de que ele ainda não era um homem convertido, não era um homem transformado, Jesus disse a ele, ou melhor, Pedro disse a Jesus, Senhor, olha para você ver, se preciso for, depois de Pedro ouvir tamanho diagnóstico, profundo diagnóstico a respeito dele, ao invés de Pedro olhando para Jesus dizer, Senhor, eu preciso mudar, converte o meu coração, converte a minha alma. Ao invés de Pedro olhar para dentro de si, ele diz, não, Senhor, não é bem assim. Se preciso for, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e até morrer. Pedro estava enganado e não sabia. E talvez eu e você estamos enganados e não sabemos. Achamos que nos convertemos, quem sabe? Achamos que temos Jesus. Quantas pessoas que você vai conversar com ela diz, não, eu tenho Jesus. Jesus é comigo. Jesus está na minha vida. Jesus está na minha casa. Eu já entreguei minha vida a Cristo. Talvez Pedro estava desse jeito, e com certeza sim. Não é esse o discurso que nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, todos nós temos, que Cristo está conosco? A verdade, queridos, não é Jesus estar conosco, é nós estarmos com Cristo. Jesus falou, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A verdade é que Jesus estava ali ao lado de Pedro, mas Pedro não compreendia a poderosa presença do Mestre. É que ele não se permitia ser tocado por Cristo. É porque as suas convicções, os seus achismos, fazia com que a palavra de Cristo não penetrasse na sua alma e no seu coração. Então Jesus dá o duro diagnóstico a Pedro. Pedro, você ainda não se converteu. Pedro, você ainda não é um homem transformado. Pedro, você ainda não é salvo. Pedro, o inimigo ainda tem parte na tua vida. E por esta razão, Pedro, ele pediu a tua vida, Pedro. O inimigo ainda acha brecha na sua vida, Pedro. E ele pediu para te peneirar juntamente com os demais, Pedro. Mas eu, Pedro, roguei por ti, para que quando tu se converter, você vinha fortalecer a outros, você vinha confirmar a outros. Deixa eu te dizer uma coisa, embora Pedro não fosse convertido, Jesus apontou um caminho de esperança e de mudança para a vida dele. Havia um futuro aonde Pedro seria de fato transformado, e é isso que Jesus está falando comigo e contigo. O que Deus quer nessa noite é nos fazer compreender a urgente necessidade de sermos transformados para transformar.
O que Deus quer que eu e você venhamos compreender nessa noite é que Ele quer nos levar a um caminho de transformação, para que nós de fato venhamos edificar outros, para que nós de fato venhamos viver Jesus. É essa transformação de caráter que precisava acontecer na vida de Pedro. Porque deixa-me te dizer uma coisa: só existe salvação para corações convertidos. Eu só posso ser salvo se eu me converter. E nós temos uma atitude, uma ideia muito errada a respeito de conversão, a respeito de converter. Paira na nossa mente que se converter é apenas um ato de vir na frente da igreja, levantar as mãos e dizer: eu me converto. Mas escuta aqui, o converter é um processo pelo qual nós precisamos passar. Tudo que é transformado passou por um processo. Tudo que é transformado passou por um processo. O ouro, para virar aliança, passou por um processo. Para ser transformado em aliança, passou por um processo. O barro, para ser transformado em vaso, passou por um processo. E quando ele é vaso, ele não é mais barro, ele é derivado do barro, mas ele não é mais barro, ele é vaso. Quando ela se torna aliança, ele não é mais ouro, é uma aliança derivada do ouro. Mas você não diz ali é ouro, você diz ali é uma aliança. Quando o Espírito Santo transforma o nosso caráter, escuta isso aqui. Quando o Espírito Santo nos transforma, as pessoas lá de fora olham para mim e para você e dizem: ali não é um homem, ali é um homem de Deus. Ali é uma mulher de Deus. Ali é um servo de Deus. Ali é uma serva de Deus. Então a sociedade sempre usará o termo Deus quando olhar para você, porque haverá uma marca de Cristo estampada na tua vida. Quando Jesus, o autor da vida, transforma um homem, ele coloca neste alguém transformado a sua marca, o seu carimbo, a sua identidade. E quando então isso acontece, as pessoas ao olhar para nós, diz: ali vai um homem de Cristo. Ali vai um homem de Deus. Pastor, então Pedro não compreende isso e diz: eu vou contigo, Senhor. Eu vou preso e eu vou até a morte. E Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E o diálogo acaba. E esse Pedro que não compreendeu a expressão de Cristo, e que declarou com tanta firmeza e convicção que iria com Cristo até a morte se fosse preciso, ao ser indagado a respeito do Mestre, quando Jesus estava, quem sabe, ali na via dolorosa, caminhando, quem sabe, para a morte, prestes à sua morte, quando Jesus já estava nas mãos, quem sabe, dos malfeitores, alguém olhando para Pedro diz: Pedro, você parece um deles, você estava com ele. E Pedro agora que disse que iria com Jesus até a morte, olha para aquele povo e diz: não, você deve estar enganado. Eu não conheço esse homem. Novamente alguém chega próximo e diz assim: vem cá, parece que eu vi você com esse Jesus. E Pedro novamente diz: eu não conheço esse homem.
E pela terceira vez alguém chega e diz: você é um deles. Ele diz: eu jamais, nunca vi esse homem. E o galo então canta. E Pedro se lembra das palavras de Cristo. Então ali começa o processo de transformação da vida de Pedro. Quando ele consegue cair em si, quando ele consegue enxergar aquilo que ele fez com o mestre, quando ele consegue enxergar que ele negou aquele que tanto o amou, ele se enxerga. E quando Jesus, numa próxima ocasião, encontra Pedro, chama Pedro à parte e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O Pedro que havia negado Cristo 3 vezes, agora declara 3 vezes amor por Deus. Porque só pode amar a Deus um coração convertido. Nós só conseguimos sentir amor por Deus quando o amor de Deus é derramado em nós. Nós só conseguimos ter prazer em adorar a Deus e em servi-lo quando de fato houve conversão em nossa vida. Quando de fato houve transformação em nosso caráter e em nosso ser. E as evidências, ou a maior evidência de que fomos transformados, é quando no nosso coração arde o amor por Deus. É quando nós vivemos mais para Deus do que para nós mesmos. É quando nós vivemos mais para Deus do que para o mundo. É quando o nosso coração arde pelo céu e não pela terra. Quando a nossa vida está entrelaçada com a vida de Deus. Quando a coisa que mais importa para nós é agradar a Cristo. Quando os nossos olhos e o nosso coração estão no céu. Aqueles que se converteram de verdade têm os seus pés na terra, mas o coração no céu. Aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo e permitiram-se passar pelo processo de transformação, jamais terão seu coração na terra, porque o seu coração habita no céu. É por esta razão que Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Agora, este Pedro, quando é convertido de verdade, ele se torna um homem cheio do Espírito Santo. E a sua vida é guiada agora pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E escuta, porque quem fala a respeito de nós é o próprio Cristo, é o próprio Deus. E você sabe qual é o selo de que fomos transformados? Você sabe qual é o selo de que houve mudança e transformação no nosso interior? É quando a Bíblia diz: e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós precisamos então aprender, queridos, a entrar numa profunda reflexão a respeito do nosso caráter, sobretudo das nossas atitudes e do nosso coração, o que permeia a nossa alma.
Quais são os sentimentos que estão dentro de nós? E se de fato amamos a Deus? Se não estamos sendo Pedro, que ainda não se converteu. Deus quer levar o homem a uma verdadeira mudança. Deus quer levar o homem a uma verdadeira transformação. E não somente a uma religião, a uma vida superficial, religiosa, onde nós praticamos atos religiosos, mecânicos, superficiais e secos. Quando nós nos convertemos, nós somos espontâneos com Deus. Nós temos alegria em estar adorando ao Senhor. Digo, e já bati nessa tecla diversas vezes, vocês estão cansados de ouvir que todos os dias de culto eu estou arrumado 2, 3 horas da tarde. Hoje eu liguei para minha irmã, já estava arrumada, ela falou: nossa, você já está arrumado? Eu falei: minha filha, quando é dia de culto, 2 horas da tarde, já estou arrumado, porque o meu coração anseia em estar na igreja. O salmista diz uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqueles que tiveram as suas vidas transformadas vivem mais para o céu do que para a terra. Aqueles que tiveram as suas vidas transformadas por Deus vivem para Deus. Não tem o coração apegado às coisas deste mundo. Agora escute, porque algo também chama atenção neste diálogo de Cristo. Escuta, isso aqui. Jesus disse assim: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Você sabe o que quer dizer isso? Quando alguém de fato é convertido, quando nós de fato nos convertemos, quando nós de fato somos transformados, nós vamos em busca de outros para serem transformados. Nós refletimos a transformação de Deus em nós sobre outras pessoas. Quando há em nós Jesus, nós falamos de Jesus para outro. Quando há em nós transformação, nós desejamos que outros sejam transformados. Quando há em nós o Espírito Santo, nós refletimos o Espírito Santo na vida de outros. E é por esta razão que Jesus disse: quando tu se converter, Pedro, você vai mudar a vida de outros. Ei, minha amada, quando nós recebermos esta glória de Deus, quando o ser humano recebe esta glória, essa transformação, é algo tão maravilhoso que você quer salvar o mundo. Você tem um desejo por outras pessoas, você quer fazer tudo por outro. Você quer almas para o reino. E você precisa entender esta verdade, que esta verdade deve nortear a sua vida. Não basta, agora escuta, para Pedro foi tempo oportuno para que a vida dele fosse transformada por Cristo. Mas existem muitas pessoas que só vão descobrir esta verdade no último dia, num grande dia, quando Jesus vier e reunir todas as nações. Será duro para aqueles que passaram a vida ouvindo o Evangelho, passaram a vida, quem sabe, dentro de um templo religioso, e chegar no último instante e descobrir que tudo aquilo vivido não gerou mudança no coração e na alma. Mas Pedro descobriu a tempo e foi transformado.
E Deus tem levantado profetas para pregar o verdadeiro evangelho, que não fala de coisas superficiais, mas que fala de uma transformação do nosso interior. Sabe, queridos, eu gosto muito de olhar para mim mesmo. E um dia eu fiz uma oração a Deus, porque eu tive dúvida de que Deus estava na minha vida. Eu sou muito franco. Eu falei, rapaz, preste atenção. Será que Deus está na minha vida mesmo? Eu fiz essa pergunta, eu fiz essa oração. Primeiro eu me questionei, eu falei, rapaz, se Deus não estiver na minha vida, eu não estou dentro d'água. Aí eu fiz uma oração a Deus, eu falei, Senhor, eu preciso saber se o Senhor está na minha vida. Porque eu tenho dúvida disso. Eu estou inquieto com isso. Porque eu posso estar pregando a Tua palavra. Posso estar dentro da igreja. Posso estar lendo a Tua palavra e é possível que o Senhor não esteja na minha vida. Eu preciso saber. Eu preciso que o Senhor me responda isso. Gente, foi uma das experiências mais marcantes que eu tive com Deus. Após essa pergunta, no mesmo dia, o portão da minha casa tem um corredor um tanto que longo, um pouco. Minha casa fica no fundo, um portão estava aberto. E um senhor, que eu nunca vi na minha vida, bateu no portão. E eu apareci na porta. E eu vinha descendo. Ora, se aquele homem não me conhecia, ele precisava dizer bom dia, boa tarde. Eu preciso disso, eu disse. Ele nem esperou abrir a boca. Aquele homem olhou para mim e disse assim: quando você estava descendo, eu não vi você. Aí eu não tinha lembrado da oração. Eu falei. Ele falou, eu vi Jesus descendo a escada. Aquilo marcou meu coração. Aquilo marcou a minha vida. Porque aquele homem, eu nunca tinha visto ele. E o que é óbvio é uma pessoa bater no portão e dizer bom dia, boa tarde, eu preciso disso. Não, aquele homem ele não me deu um bom dia. A única coisa que ele me disse foi: quando você estava descendo, eu não vi você, eu vi Jesus descendo. Gente, Deus é um Deus que responde a nossa oração. Aquilo ali para mim foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Porque aquilo casou com a oração que eu tinha feito, que eu falei, eu não acredito. Até hoje eu trago essa marca, essa experiência maravilhosa que eu tive. E sabe, essa tem que ser a nossa oração e o nosso questionamento de dizer: Deus, o Senhor está na minha vida de verdade? Ou ainda eu preciso passar por um processo de mudança, de transformação? Eu preciso descer ainda a casa do oleiro para passar pelo fogo que transforma e que purifica. Eu quero te dizer uma coisa, minha amada e meu amado. O céu é o destino daqueles que são transformados por Deus. Para entrar no céu, não basta estar na igreja. Não basta pregar o evangelho. Não basta levantar a mão. Não basta ser dizimista e ofertante. Não basta cantar. É necessário ser transformado para lá entrar. É necessário ser transformado para lá entrar. Pense nisso. E que Deus te abençoe. Se coloque de pé.